alunos e alunas! Hoje nós vamos conversar sobre desenho infantil. Então, existe um desenvolvimento do desenho infantil, né? Ele deve ser valorizado na sala de aula, inclusive no começo desses desenhos, nos seus primórdios. Se acredita que a criança que rabisca, como todas as crianças fazem isso, quando elas iniciam a desenhar, que aquilo não é desenho, que é um rabisco, que é uma coisa sem valor. Nós entendemos que o rabisco ele já é um desenho, ele é uma forma de construção já de uma imagem pela criança. Então, nós compreendemos que a criança passa por diferentes momentos conceituais quando ela se desenvolve e que esses momentos conceituais, eles dependem de aprendizagem também, além da ação espontânea da criança, como se compreendia na escola renovada. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Maria Carolina Barretti, que está aqui com a gente de novo, né? Então, Carol, eu queria que você falasse um pouco do primeiro momento conceitual, que é o desenho de ação, né? Que é o desenho que a criança acredita que ela age sobre a superfície, né? E ela acredita naquilo que ela vê e ela segue. Então, você pode falar um pouco como o professor pode trabalhar, como a criança age nesse momento? O que interessa mais para a criança nesse momento é a exploração realmente das marcas que ela pode deixar na superfície. Então, ela começa a aprender que ela, observando o que ela mesma está criando, que aqueles gestos que ela faz ganham formas, né, assim, ganham linhas e se marcam o papel ou outra superfície de uma determinada maneira. Então, a criança vai explorar isso, vai explorar os gestos, as formas de usar os materiais para produzir diferentes marcas, né? Sim, e ela tem prazer nisso, essa sensação do gesto, do movimento, das visualidades que ela observa. Por que ela continua a fazer isso? Isso é muito prazeroso para a criança, né? Quase, se a gente observar o desenvolvimento de qualquer criança pequena, a gente vai observar essa mesma interação com os objetos em momentos muito diferentes. Sim. Até também para explorar sons, né? Então ela pega objetos e vê que som que aquilo produz, que marca que aquilo deixa no ambiente. E assim é com o desenho também, né? A gente tem aqui um exemplo, né, de um desenho de uma criança de 2 anos, do momento de ação, né? Então a gente consegue ver que ela explorou os gestos, nas linhas e também nos pontos, né? Sim. Ela vai investigando o que é aquele gesto, o que é aquela ação produz de marcas. Ô Carol, isso que ela aprende nesse momento, que ela assimila, né, na observação desses desenhos e a memória que ela tem das próprias ações, né, que é uma memória até prática, né, uma memória da própria ação, né? Ela vai se desenvolver e ela vai levar isso depois também, não é? Mas quando ela começa, nesses desenhos mesmos, a falar que aparecem coisas, nesses desenhos que ainda são prenúncios, né, de uma simbolização, mas eles ainda são um lugar intermediário, né, entre o rabisco e o símbolo. Isso mesmo. Então, que seria um desenho, o nascimento, a emergência de um desenho de um outro momento, que seria o de imaginação, o primeiro momento da imaginação do desenho. Isso mesmo. Então, esses gestos que a criança faz, de exploração no momento de ação, eles começam a ganhar formas, né? Muitas vezes formas arredondadas, né, que vão se colocando no papel. Então a gente já não vê uma exploração tão forte da criança em relação ao gesto. A gente começa a ver um interesse por uma representação de uma forma. O que é muito interessante é que essas formas, a criança vai nomeando essas formas de coisas diferentes. Então, o mesmo símbolo que ela criou, se você perguntar num momento, ela pode dizer que é uma aranha ou que é uma pessoa. Ah, que interessante. E depois o mesmo símbolo, a criança pode falar que é uma outra coisa, num outro momento. Aquela aranha passa a ser um carro, ou passa a ser um bicho, ou alguma coisa assim. E elas gostam de falar, né, sobre o que elas estão fazendo, se a gente conversa com elas nesse momento, mesmo no momento de ação, nessa interlocução com a criança, enquanto ela está desenhando, sem incomodá-la, claro, isso é uma coisa boa para ela, perceber que a gente se interessa, né, por aquilo que ela faz, né? É fundamental, o papel do professor é fundamental nesse momento. Então, a criança vai compartilhando com o professor o que é que ela está fazendo, qual que é o interesse que ela tem.
E ao ouvir isso, o professor já tem aí dicas para as próximas interações que a criança vai fazer. Então, se a criança tem um interesse, por exemplo, por investigar marcas mais grossas ou mais finas no papel ou pontos, o professor pode mudar os materiais que ele dispõe. Isso é importante, né? Então, a diversidade do material. Do material. Inclusive, ele pode usar essa investigação que ele faz, observando a criança produzir, para ir sugerindo outras explorações e ampliações. Isso, mesmo desenho em diferentes superfícies, né? Na horizontal, na parede, embaixo da mesa, né? Tem muita diversidade nisso que pode ser oferecido, né, para a criança em termos de oferta de materiais e modos, né, de ordenação do material. Exatamente. Então, a depender da posição que o professor coloca ou então dos materiais que ele entrega, a criança vai ampliando o seu repertório de ações, né? Ela vai ampliando a sua forma também de lidar com os materiais e investigar todas essas linhas. Vamos ver um desenho desses? Claro. Desse momento conceitual da imaginação 1? Então, a gente observa, né, algumas coisas que já diferenciam muito, né, esse momento da ação desse. Então, a gente tem formas, né, que vão ganhando símbolos e que a criança vai colocando no papel como se eles estivessem voando, né? Ainda não tem uma organização muito própria, né? Não tem uma conversa entre o que a criança entre os símbolos, né? Mas a gente já consegue ver que os símbolos estão aqui. Então, esses símbolos que estão ainda desarticulados entre eles, né? Depois eles vão ganhando umas narrativas que integram eles, né? Então, esse seria um outro momento conceitual, que é de imaginação ainda, né? Mas é de imaginação 2 já, porque emerge essa possibilidade da criança fazer uma narrativa, uma cena, enfim, articular, né, as coisas que estão desenhadas, né? Exatamente. E você pode falar um pouquinho Claro, disso, então Carol? a gente tem até um exemplo aqui do momento conceitual de imaginação 2. Então, o que a gente vê? Que a criança, os símbolos que ela dispõe no papel conversam entre eles. Então, nessa é quase como uma narrativa mesmo. Então, a gente tem a casa, tem a pessoa, tem uma outra, tem um prédio, né? Então, a gente já vê que essa narrativa ela está organizada. Os símbolos estão organizados para representar, né? Assim, fazer uma narrativa comum. E é interessante, né, que parece que a criança, tanto aqui como no momento de imaginação 1, como desse momento de imaginação 2, ela quer desenhar tudo que ela sabe que as coisas... que as coisas têm, por exemplo. Ela pode desenhar transparência, né, a casa, uma pessoa dentro da casa e não precisa de parede. Exatamente. Né? Um carrinho de sorvete tem sorvete dentro por transparência, né? A ideia da criança é colocar no papel tudo que ela sabe que existe, né? Tudo que ela vê. Isso. E ela não assim, não é um problema para ela colocar uma coisa que não daria para se ver, né? Então, dentro da casa, as escadas geralmente aparecem, a cama. Então, a gente consegue... Ou um bebezinho dentro da barriga da mãe também. É né? isso. Que geralmente, né, uma criança... já em outro momento, já vai se preocupar com isso. E é engraçado, porque ela não tem nenhum compromisso com a representação do real. Exatamente. Então, isso precisa ser desconstruído também, né? Na ideia dos professores sobre o desenho da criança, né? O desenho de imaginação mesmo, muitas coisas podem aparecer nesses desenhos, né? O professor precisa entender esse momento conceitual que a criança está. Qual é a exploração e qual é a aprendizagem que está em jogo ali, né? Então, ele, sabendo disso, ele pode favorecer muito, né, essa exploração que a criança está fazendo. A criança leva todas essas aprendizagens desses momentos com ela. Então, não é que um momento é estanque ao outro, né? Ela vai carregando todas essas experiências e vai dando saltos para tornar suas imagens mais complexas. É interessante que a gente pode ver isso nos desenhos, né? Quando ela está no Imaginação 2, a gente vê muitas coisas que ela aprendeu no rabisco, né, no desenho de ação, que eles se mostram presentes, por exemplo, no preenchimento dessas formas que ela quis fazer, ou até numa fumaça de casa, né? Então, que ela
aprendeu desse desenho, que ainda não é um desenho simbólico no papel, mas ele já pode ser simbólico do jogo, ela já pode falar de uma maneira lúdica, né, daquele desenho, estabelecer uma relação de brincadeira, né, tipo, vrum, fazer assim Com certeza. um movimento do pincel que representa um carro, mas você não tem nada ali, né, é só o gesto, ou a né, chuva. A chuva e a ação, e ela se completa, né, a simbolização, ela se completa nessa forma multimodal, vamos dizer assim, que é tanto gráfica como a gestualidade, o movimento do corpo e a fala e os sons que a criança emite. Muito, muito interessante essa sequência, viu? E, Carol, isso depende de aprendizagem para que ela passe, ou é natural, espontâneo? Então, na arte e educação, né, modernista, se acreditava que a criança aprendia naturalmente. Então, a ideia de fases do desenho em que a criança naturalmente ia passando de uma para outra. Nessa abordagem, nessa concepção, né, da arte e educação contemporânea, a gente já consegue entender que essa aprendizagem não é natural. A criança precisa de experiências, né, e de aprendizagem para que ela consiga ir tornando as suas imagens mais complexas. Então, o papel do professor é fundamental nesse processo. Então, até conhecendo os momentos conceituais pelos quais a criança vai passar, o professor pode criar situações que favoreçam o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se ele promove interação da criança de diferentes idades para desenhar ou para produzir as imagens, isso vai favorecer, fazer com que a criança consiga ver outras formas de usar os materiais, formas que ela pode criar no papel. Então, a intervenção do professor é fundamental para que a criança vá avançando. Isso, nesse momento da imaginação 2 e talvez até da imaginação 1, ela gosta de ver imagens dos artistas, assim, o que isso traz para ela nesse momento? É fundamental que ela tenha contato, né, com imagens produzidas por artistas também. Então, o professor deve promover um diálogo da produção da criança com outras produções, né, de artistas e dos colegas. Isso vai fazer com que ela se alimente dessas imagens para poder desenvolver a sua poética. Então, como se ela pegasse dessas imagens algo que interessa para o percurso de criação dela. Exatamente. Né? Então, ela pode, por exemplo, copiar uma parte dessa imagem que ela vê para poder aprender como aquilo é feito e depois seguir explorando aquela linha, aquela forma de outras maneiras. Ela pode explorar as cores, por exemplo, que ela ainda não tinha explorado. Então, esse contato vai fazer com que ela expanda a sua experiência e possa, então, criar imagens, né, cada vez mais complexas. É muito bom, né, poder observar com essa qualidade, né, o trabalho de um professor, de uma professora na educação infantil. Depois desses momentos conceituais, surge um outro momento, que é um momento de apropriação. Então, nesse momento que se acreditava que a criança estagnava, né, a sua criação, a gente hoje tem outra ideia sobre isso, né? Ela quer realmente entender, por exemplo, como se desenha uma coisa em perspectiva, não é? Ela quer entender quais são essas regularidades dos desenhos que estão no mundo, né? Que os pares também realizam, os colegas, né? E ela quer assimilar para os seus desenhos. Então, se acentua muito na criança a frase, eu não sei desenhar, né? E, na verdade, ela faz uma pergunta com essa fala. Ela diz assim, professor, eu não sei desenhar e eu quero que você me ensine. E nós temos que ter propostas para que ela possa seguir quando ela tem esse interesse. Ela percebe que existe uma arte no mundo, né, e que existem outros desenhos no mundo e que ela quer também assimilar esses conteúdos desses desenhos. Então, é um momento bom para se trazer essas imagens, a criança fica muito presa a essas imagens, ela aprende detalhes com os colegas e pega para os seus trabalhos, né? E nessa hora é importante, às vezes, até decalcar imagens, trabalhar com papel transparente, né? A gente não precisa ficar preocupado que ela está perdendo sua autoria, porque isso é parte do processo de criação, esse momento de
entrada, né, numa socialização mais expandida, onde ela se percebe mais também como um ser que vive em sociedade, né? E que depois isso vai garantir para ela, né? Levando todos os momentos anteriores e esse momento da apropriação, que ela possa fazer suas proposições poéticas, onde aí ela já trabalha como trabalham os artistas, né? Ela acha que pode... tudo pode aparecer na sua arte, que ela pode desenhar todas as coisas, ideias, coisas do imagino, enfim. Ela tem liberdade total na sua escolha de temas e métodos de produção, nos procedimentos, e aquilo que é oferecido para ela, aquilo que ela tem acesso também dos materiais e formas de produção. E hoje nós temos as novas tecnologias aí que ela pode trabalhar com softwares de desenho, né? Então, a escola tem que acompanhar tudo isso. Mas, na educação infantil, em geral, a gente vai trabalhar com esses 3 momentos conceituais que a gente falou aqui, né? Que é o de ação, imaginação 1 e imaginação 2. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Eu ia colocar que nesse momento de apropriação, se o professor... Ele é um momento muito delicado, né? Porque a criança pode mesmo parar de desenhar, né? Então, o que é que a gente vê? Que a criança, porque ela quer assimilar essas regras de representação, né, sociais, se ela não tem acesso a isso, ela realmente deixa de desenhar. Ela acredita que ela não sabe desenhar. Então, o papel do professor nesse momento é muito importante, muito delicado, porque ele, se não alimentar né, assim, a interação da criança com as imagens da arte, realmente a criança pode acreditar que não é possível para ela, né? E aí ela pode parar. E o que a gente vê é que as crianças mais interessadas, né, que querem, né, superar e querem desenhar, elas acabam procurando muito pela mídia, né? Então, os tutoriais de desenho no YouTube, por exemplo, eu tenho também uma pesquisa com você sobre isso. E que as crianças vão se debruçar para aprender nesse lugar, né, na mídia. Então, se o professor não alimentar na escola, ela vai encontrar. O que acontece é que isso pode ser muito empobrecido, né? Esses tutoriais podem, né, assim, claro que eles ajudam a criança, porque ela quer aprender aquilo, mas perde-se a chance de alimentar a arte da criança, a poética da criança, com imagens, né, muito mais interessantes. Então, a gente vê crianças, por exemplo, que querem aprender a desenhar a cavalo. Então, tem muitos tutoriais de desenho no YouTube e a criança vai assimilando todas aquelas regras e vai se tornando uma profissional naquilo, né? Ela vai realmente imitando, né, aquilo, e isso acontece independentemente da vontade do professor também, né? Então, nós professores, a gente tem que acompanhar também, né, esses interesses das crianças e o que está no mundo, né, em termos de produção de imagem, né, na contemporaneidade, e não se restringir só aquele desenho de lápis e papel. Exatamente. O professor, ele é uma porta na verdade, né, ele pode abrir janelas para a criança, né, assim, porque o que ele pode encontrar nessas mídias, né, às vezes sozinho, às vezes pode ser muito menos do que um professor, né, assim, que pode abrir tantas oportunidades para a criança nesse momento. Tá bom, obrigada, Carol. Obrigada. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitado um pouco para poder observar bem os desenhos das crianças e compreender um pouco sobre esse desenvolvimento que ela tem e que esse desenvolvimento depende da aprendizagem. Então, depende dos nossos professores para que ela possa avançar na sua arte. Obrigada.